Amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. É uma grande alegria estarmos juntos na presença de Deus, reunidos como povo do Senhor. E nesta manhã, eu gostaria que nós meditássemos juntos no Salmo de número 103. Abra sua Bíblia, por favor, e nós vamos fazer uma leitura responsiva deste Salmo. Eu vou iniciar a leitura e a igreja vai alternando comigo os versículos. Eu leio o versículo 1, a igreja lê o versículo 2, o 3, 4 e a gente prossegue assim sucessivamente. Salmo 103, eu convido assim para nós fazermos essa leitura responsiva. Diz a palavra do nosso Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Todos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não os trata segundo. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Nela o vento desaparece. Não conhecerá aí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade, todos juntos. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, o teu povo está reunido no domingo do Senhor, neste evento cósmico onde a igreja se reúne em torno da anunciação de uma nova criação que está por vir, da grandiosa salvação que é em Cristo, da copiosa misericórdia de Deus para com o seu povo, porque a tua mão está estendida para nos abençoar. Nesta manhã, permita que possamos meditar neste salmo, na tua palavra, e possamos extrair disto um ensinamento para as nossas vidas. Nos instrui com a doçura do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, neste salmo, o profeta, ele nos traz um ensino maravilhoso. Nós estamos no último domingo do ano de 2024 e temos muitos motivos para louvar a Deus. E este salmo é um salmo de cântico, de louvor, de adoração a Deus, mas nos traz um importante alerta: a necessidade que temos de trazer à memória os feitos do Senhor. Somos alertados pelo salmista que a ingratidão e a apatia para com as coisas de Deus pode estar mais perto do que imaginamos. Na verdade,
reside dentro de nós, em nosso ingrato coração. Nós somos o nosso maior perigo. Quantas vezes Deus nos abençoa, nos perdoa e sepultamos todos esses acontecimentos em nosso coração e não trazemos à memória como deveríamos trazer a grandiosa obra de Deus na nossa vida, os feitos de Deus de maneira intencional, com desejo, com intenção, e traduzir tudo isso em forma de louvor a Deus. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Ele ressalta a grandiosa misericórdia do Senhor para com o seu povo escolhido, o povo da aliança. O motivo de Deus nos perdoar não está em nós mesmos, mas reside em seu próprio caráter, em sua própria e livre vontade para amar e estender a mão ao necessitado. O amor infinito do Pai, que não apenas nos criou, mas nos perdoou, nos redimiu, nos tirou da escravidão. Ao invés de Deus nos punir como Ele deveria fazer, se a sua justiça apenas clamasse das nossas obras, Deus então escolhe nos perdoar, imputando sobre nós uma perfeita e gloriosa justiça, a justiça que emana da cruz do Calvário, a justiça do Filho de Deus, o perfeito homem que eu e você jamais conseguiríamos ser. É por esta justiça que nós estamos de pé. Esta é a justiça que Deus nos salvou, a justiça que nos livra da ira santa de Deus, da ira vindoura. Hoje somos filhos de Deus. E no verso 1 e verso 2 deste salmo, você pode observar que só Deus pode restaurar o fervor espiritual do seu povo. O profeta estimula o povo para exaltar em louvor a Deus, em palavras de gratidão. Neste salmo, nós vemos a ordem que ele dá a si próprio: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele não faz isso apenas uma vez. Ele repete a mesma coisa: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas o que isso significa? Você deve se lembrar muito bem que nós temos o costume de ressaltar palavras importantes do texto como? Grifando, marcando. Mas o judeu, para ressaltar e para dar ênfase ao texto, ele repete: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. É a ênfase que Deus está fazendo à sua palavra, por meio da pena descrita do salmista. As ênfases do texto, então, são dadas por meio do instrumento de repetição. Mas o que parece estranho é ele dar ordem a si próprio. É como se eu dissesse: Hudson, lembre-se de fazer isto ou aquilo. É no mínimo estranho você dar ordem para si mesmo e colocar a terceira pessoa como se você não fizesse parte. Seria mais lógico eu falar: eu tenho que fazer isto ou aquilo, e não usar o meu próprio nome como se eu fosse uma terceira pessoa, longe do meu centro de volição, de vontade, como se eu não pertencesse a meu centro de vontade. Então, é no mínimo curioso e estranho dizer: Hudson, lembre-se de fazer isso e isso, ao invés de eu dizer: eu tenho que lembrar de fazer isto ou aquilo. Mas isso tem uma razão muito peculiar. Pelo poder do Espírito Santo, Deus regenerou o nosso coração, renovando a nossa mente. Em outras palavras, Deus deu vida ao nosso espírito que estava morto em delitos e pecados, mas ainda que vivificados pelo poder do Espírito Santo, ainda habitamos em um corpo mortal sujeito ao pecado e às mazelas dessa vida. A obra da cruz está completa. Temos a salvação em Cristo Jesus. No entanto, esta bênção da salvação, ela é aplicada ao coração dos eleitos de modo progressivo, para que possamos viver, agora capacitados pelo Espírito Santo, uma nova criatura, vivermos como um novo homem, uma nova criatura por meio da fé. Esta é a forma como Deus revelou e Ele quer que seja assim. A regeneração que temos hoje é o prenúncio de uma regeneração completa e futura de toda a criação, da nova criação. E podemos provar empiricamente, fatidicamente, que a nova criação vai chegar.
porque somos a prova, o testemunho vivo de que Deus regenerou o nosso coração. Ainda que habitemos num corpo mortal, sujeito ao pecado, a regeneração que o Espírito Santo faz em nosso coração é o prenúncio de uma regeneração completa, não somente de todo o nosso corpo, mas de toda a ordem cósmica, de toda a nova criação, do ambiente relacional que Deus criou para seu povo exclusivo. E assim, na nova criação, teremos um novo corpo. Que novo corpo é esse? O novo corpo semelhante ao do Senhor, e veremos Jesus face a face. O profeta sabia que era preciso tomar uma atitude. A insensibilidade para com as coisas de Deus tomava conta do seu coração, e ele precisava de vivificação. O pecado da insensibilidade e da ingratidão pode cometer qualquer pessoa. Nós podemos verificar claramente que este pecado da insensibilidade e da ingratidão, ele normalmente acomete crentes com mais tempo de conversão. Vocês podem observar isso. O novo convertido, tudo é maravilhoso, agora eu sou uma nova vida em Jesus, e aquela coisa toda. Mas às vezes este pecado de ingratidão, de apatia, ou seja, tanto faz, tanto fez, tudo bem, vai dar tudo certo mesmo. Esta insensibilidade para as coisas de Deus acomete principalmente crentes que têm mais tempo de conversão. O tempo vai passando e as coisas de Deus, e Deus não é tão interessante assim, se tornam muito comuns na vida da pessoa. Muitas igrejas então procuram preencher este espaço vazio por meio, ao invés de pregar um evangelho genuíno, o estudo bíblico, ele não se torna tão interessante assim. Se torna chato. Aí a igreja vai e começa a preencher a agenda com eventos. Só chamam cantores famosos porque a igreja tem que encher. E para a igreja encher, eu preciso chamar uma pessoa muito famosa. Chama pregadores famosos. Vendem pipoca para você poder comprar pipoca e assistir ao culto, e isso é totalmente antibíblico. Você vem ao culto para servir ao Senhor e servir aos seus irmãos, para a glória de Deus. Ou contratem um pula-pula para as crianças virem ao culto. Sabe por quê? Porque o evangelho genuíno e simples, ele se tornou chato. Precisa de uma coisa a mais. Outras pessoas já vão para a linha da nova coisa. Eu preciso de uma nova revelação, uma nova doutrina, uma coisa que movimente as pessoas. Não, irmãos. Nós não precisamos de nada a não ser a palavra de Deus. Nós precisamos pregar o evangelho genuíno e bíblico. Nós não precisamos de novidade para sermos vivificados. Precisamos do poder de Deus. É disto que a igreja precisa. A igreja não precisa de calendário de eventos. A igreja não precisa de pessoas famosas. A igreja precisa pregar. Pregar o evangelho ao perdido. Para que sejamos o avançar do reino de Deus. A simplicidade do evangelho não pode nos parecer chata, porque se estiver aparecendo, o problema não está no evangelho, o problema está em nós, em nosso coração. Porque avaliamos e temos por pouco as coisas de Deus. E não contente com o estado de apatia que o salmista, o profeta, estava enfrentando, ele clama: bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Mas não apenas isto. Ele usa uma expressão específica para dizer que não basta apenas eu pronunciar bendize a minha alma ao Senhor, mas ele fala: e tudo quanto há em mim. Esta expressão manifesta, então, as profundezas do ser de uma pessoa. Manifesta as partes mais íntimas do ser de uma pessoa. Então não basta você clamar da boca para fora, ou apenas pensar como se o evangelho fosse meramente um evangelho intelectual. Mas o evangelho de Jesus, ele é intelectual, mas ele transforma os sentimentos, ele desce ao coração, ele manifesta por meio dos santos em obras de misericórdia, em mudança de vida, em sentimentos. Não basta apenas que em nossos sentimentos sejamos gratos ao Senhor, amém, gratidão, aleluia, gratidão universo, está tudo certo. Eu vou só agradecendo na minha mente, vou fazendo palavras proféticas e vou proferindo palavras do futuro que vai dar tudo certo. Não é isso. Mas a gratidão verdadeira e genuína transforma a nossa vida. Ela se traduz em sentimentos, e o que é sentimento nos faz humanos. Deus nos fez assim.
Nós somos pessoas que têm sentimentos e precisamos manifestar esses sentimentos, mas um sentimento transformado segundo a imagem de Jesus. Não basta apenas compreendermos o motivo de gratidão. Glorificar a Deus é mandamento que espraia efeitos na mente, na cognição, mas também nos nossos sentimentos mais profundos. E isso nos transforma. No verso 2, na parte B, ele fala: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Olha só, nós estamos falando do rei Davi, talvez um dos maiores, na verdade foi o maior rei de Israel. Deus fez com ele um pacto específico de que o Messias viria da sua linhagem, de um homem segundo o coração de Deus. E ele está falando para si próprio: ó minha alma, não te esqueças. Se ele estava fadado ao esquecimento, o que dirá nós? Não é mesmo? E eu vou fazer uma confissão pública para vocês. Eu não me lembro de todas as vezes, neste ano, que Deus estendeu a mão para me abençoar. Eu não me lembro de todas as vezes que eu clamei e Ele me socorreu. E eu tenho certeza que você também não se lembra. Percebe que isso é uma mensagem que tem que tocar na nossa alma? Você tem sido esquecido para com os feitos de Deus? Eu tenho certeza que você também não se lembra. No momento em que nós mais precisamos, o Senhor estendeu a mão. Nós agradecemos naquele momento, mas logo aquilo se torna história do passado. Não transforma o nosso futuro, não faz sentido no presente, isso está errado. A gratidão faz parte da vida do crente. A gratidão é um motivo de estarmos aqui hoje e agora. Infelizmente, nos esquecemos tão facilmente dos benefícios do Senhor. O salmista nos alerta que nosso coração é ingrato quando nós esquecemos de Deus e quando esquecemos de responder a Ele da maneira como devemos. Ao invés de dar a Ele a glória devida, somos usurpadores da glória de Deus. Não podemos ser tentados a achar que Deus é obrigado a nos abençoar. E o grande problema de um crente com muito tempo de igreja de conversão é achar que Deus te deve alguma coisa. Mas eu encorajo você neste momento para trazer à sua memória quantas vezes Deus te socorreu neste ano. Quantas vezes Ele estendeu a sua mão forte para te abençoar e para te socorrer. E o meu desejo para que nesta manhã o Espírito Santo, Ele traga a você, a sua memória, os feitos do Senhor, para que em seus lábios bendigam ao Senhor. E não apenas com os lábios, mas todo o seu sentimento, todo o seu ser, possa trazer e traduzir em louvor a Deus. Que todo o nosso ser mais íntimo bendiga o nome do Senhor. Mas aqui há um detalhe muito importante na palavra Senhor. Se você olhar atentamente para a sua Bíblia, não sei qual versão você está usando, mas se for a versão que nós usamos de forma oficial na nossa liturgia, a Almeida Revista e Atualizada, você pode observar que a palavra Senhor está grafada de qual maneira? Está grafada em letras maiúsculas. E este detalhe é um detalhe na língua original, mas que não fica muito claro na tradução. Mas os tradutores, na hora de colocar o texto, eles tentaram dar uma ênfase para mostrar que este Senhor não é um Deus distante, mas é Yahweh. Ou, traduzindo, Yahvé, ou Jeová, transliterado. Mas nós não sabemos qual era a pronúncia do nome secreto de Deus, porque é impronunciável. O judeu também não sabe. Os estudiosos acham que Yahweh talvez seria a pronúncia mais próximo daquilo que deveria ser. Mas seja como for, não tem como saber. Porque simplesmente era um nome que as pessoas não podiam pronunciar. Um nome impronunciável. Então o salmista não está falando do Deus que está lá em cima e que não se importa com a gente. Ele está falando de um Deus pactual. De um Deus que afastou toda a distância que existia, Ele nos atraiu para si, fez conosco uma aliança e disse à nossa alma: você é meu, e nos comprou. É este Deus pactual, não é Deus lá, mas é Deus conosco, um Deus que se aproximou e removeu a barreira da distância para se relacionar com o seu povo.
O salmista está falando que Deus não é apenas o Criador, mas é o Redentor cheio de graça e misericórdia que ama o seu povo exclusivo antes do mundo existir. O amor de Deus é sem limites. Se você observar comigo no verso 3 a 4, ele fala sobre a misericórdia de Deus. Então o salmista ele começa a enumerar vários benefícios que devem ser motivos ensejadores de nós glorificarmos e bendizermos ao Senhor. João Calvino, ao comentar este salmo, ele faz uma importante nota e diz que o profeta ele começa a respeito do motivo de glorificação sobre a reconciliação, porque a reconciliação é a principal fonte da qual todas as bênçãos fluem. Não adianta você querer uma bênção de Deus se você não está reconciliado com Deus. E o salmista então claramente fala que o Senhor graciosamente foi ao encontro. Embora estivéssemos doentes com uma chaga mortal, sujos, manchados pelo pecado, sim, estávamos da maneira como Deus mais odeia, cheios de pecado. Da maneira como Ele mais provoca a sua ira, estávamos cheios de pecado. Mesmo assim, Deus foi ao nosso encontro e estendeu o seu manto de graça, nos abençoou, cobriu a nossa nudez com vestes novas, nos chamou para fazermos parte de uma aliança eterna e nos selou com o Espírito Santo da promessa. Nos outorgou o Espírito Santo que clama em nosso interior, Abba, Pai. Abba, Pai. De uma herança maldita e horrorosa, Deus colocou em nós uma herança eterna. E o salmista utiliza uma metáfora de doença, que Deus sara as nossas enfermidades. Eu acho que está um pouquinho baixo agora. Não sei se está bom para vocês, no microfone. Mas o salmista utiliza desta metáfora de enfermidade, mas não é meramente uma doença parcialmente incapacitante. É uma chaga mortal que se chama pecado. Isso fica muito claro logo em seguida, quando ele fala que da sepultura ou da cova o Senhor nos redimiu. Deus nos encontrou num estado mais ou menos aceitável, ou com poucos problemas. Ele nos encontrou do pior estado possível e estendeu a sua mão de misericórdia, quando Ele nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos em delitos e pecados, como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2. O motivo de Deus nos perdoar não está em nós mesmos, mas está em seu amor eterno, infinito e misterioso. A questão de que o pecado não é meramente uma enfermidade incapacitante é reforçada logo em seguida quando ele diz que da cova ele nos redimiu. E isso deve orientar toda a nossa vida cristã para que possamos viver para a glória de Deus, bendizendo ao Senhor, trazendo sempre à memória a grandiosa misericórdia de Deus em nos estender a mão. E um dos piores problemas da vida cristã é quando o crente se sente credor do Senhor. As piores coisas. A pessoa está na igreja, mas ela acha que ela é credora de Deus. Senhor, estou aqui há tantos anos na tua presença. Senhor, eu sou o teu servinho que acorda toda a madrugada para o Senhor ouvir a minha doce voz. Senhor, eu sou o teu servinho que faz jejuns prolongados e etc. Frases assim mostram um coração ímpio, um coração vaidoso que não conhece a Deus. Isso é insolência, isso é ingratidão, um coração cheio de vaidade. A pessoa pode até ter sido salva pela cruz de Cristo, mas ela não conhece de fato quem é o Senhor. Nós não merecemos absolutamente nada. A oração, o jejum, o serviço ao reino é importante, fazem parte da vida do cristão, mas isso não aumenta o nosso crédito para com o Senhor. Ou não nos faz merecedores de absolutamente nada. Se fazemos o que fazemos, fazemos pelo poder do Espírito Santo e toda a glória pertence ao Senhor e não a nós mesmos. No verso 6 ao verso 9, nós podemos observar claramente que ele fala que o Senhor é reto, justo e misericordioso. E uma das grandes tensões da Bíblia é a respeito de como pode um Deus que é plenamente justo ele simplesmente perdoar pecadores. Porque se ele é justo, ele precisa punir. E como ele precisa punir se ele está salvando? Mas a Bíblia mesmo, ela resolve essa tensão. Ela fala que Deus, ele cumpre a sua palavra e pune os pecadores e vai puni-los no grande dia do Senhor. Mas Deus se revela ao mesmo tempo como justo
e justificador. Justo e misericordioso para com o seu povo, é da própria natureza de Deus. E para isso, para que nós possamos compreender isso, precisamos lembrar que Deus está narrando uma grandiosa história de redenção, de Gênesis a Apocalipse, e ao longo de toda a história, Ele está salvando pessoas e as justificando. Pelos méritos de quem? Pelos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. E o salmista no verso 9, ele fala que o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés. Por que tem Moisés aqui? Por que o salmista está falando que nós devemos bendizer ao Senhor? Porque Ele nos resgatou das trevas, Ele nos resgatou da cova, da sepultura, e manifestou os seus caminhos a Moisés. Ora, o povo de Deus estava escravizado no Egito. E com a mão forte e poderosa, Deus liberta o seu povo das garras de Faraó, o homem mais poderoso do mundo daquela época. O povo não conhecia quem era Yahweh, mas o povo talvez só sabia de alguma coisa distante, que ele era o Deus dos patriarcas. Mas foi no deserto que Deus manifestou o seu grandioso poder e revelou quem ele era. Foi no deserto que Deus revelou Gênesis. Eu sou o Deus criador que salvou vocês da terra do Egito. Foi lá no deserto, é depois de terem sido salvos que Deus começou a falar quem Ele é. Isso mostra a graça de Deus. O povo não foi salvo porque ele previamente entendeu tudo, mas Deus simplesmente tira o seu povo dessa condição de escravidão e faz com eles uma aliança eterna. Foi lá no deserto que Deus assim se revelou como o Deus pactual, o Deus Yahweh, o Deus da aliança. E Deus executa a sua justiça contra os ímpios, mas mostra graça e misericórdia para com os oprimidos. Quem são os oprimidos? O seu povo. Aqueles que foram justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Éramos filhos das trevas e hoje somos filhos da luz. E Deus executará o juízo final contra os ímpios, aqueles que oprimiram o seu povo ao longo de toda a história. E de fato, no verso 10, olha só comigo o que diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O profeta nos lembra que Deus não nos trata realmente como nós merecíamos ser tratados. Vocês já pararam para pensar como a nossa vida é frágil? Hoje estamos bem, mas talvez amanhã não estamos tão bem assim. Nosso coração bate aproximadamente de 50 a 90 vezes por minuto. Imagine se no exato momento em que você está pecando, desonrando a Deus, Deus tirasse a mão dele sobre a sua vida e seu coração parasse de bater e você morresse em seus pecados e delitos. Já pensou se Deus resolvesse nos punir da maneira como de fato nós merecemos? Mas Ele, com muita paciência e longanimidade, Ele aguarda o tempo passar e envia-nos o seu Espírito para restaurar a consciência e arrependimento. Este é o Deus de toda graça, o motivo do nosso louvor. E de fato Deus se ira quando nós pecamos. Mas a sua ira é aplacada pela sua grandiosa misericórdia. Porque o amor dele não é um amor só hoje, é um amor eterno. Antes do mundo existir, ele já nos amava. Mas esse amor eterno tem um vínculo muito forte, e o salmista deixa registrado. Qual é o vínculo? Deus é um Pai. Nós fomos adotados. Criaturas mais indignas de serem amadas, mal cheirosos, sujos, ingratos. Foi desta maneira que o nosso Pai nos encontrou e nos filiou a Ele por meio de Cristo Jesus. Fomos adotados, fomos amados, fomos acolhidos, fomos abraçados por esse Deus. Nós, seus filhos adotivos, estamos definitivamente justificados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. O autor aos Hebreus também nos lembra que Jesus Cristo é sacerdote eterno. Sacerdote é aquele que está entre Deus e o povo. E o sacerdote eterno, ele não é apenas Deus, mas é Deus homem.
É Deus que sofreu os nossos sofrimentos. É Deus que se encarnou e conhece as nossas fraquezas. E Ele sabe e se compadece da nossa estrutura. E Ele sabe que somos, diz o salmista, pó. Somos como bolha de sabão. Vaidade, vaidade. Hoje existimos, amanhã não mais talvez. Somos como uma flor bela, mas frágil. Ela nasce, mas sopra o vento, leva a flor e ela já não conhece mais o seu caminho. Assim é a nossa vida. Somos breves, somos pequenos e frágeis. Mas a misericórdia do Senhor, diz o salmista, é de eternidade a eternidade. Ela transcende a barreira do tempo, ela transcende a barreira da nossa fragilidade e nos alcançou e nos acolheu como um Pai amoroso. Nós temos um sacerdote eterno que intercede por nós. Jesus vive, diz o autor aos Hebreus, vive para todos sempre para interceder sobre os santos. E Jesus não apenas intercede por você quando você está feliz, alegre. Ele intercede por você para te restaurar o arrependimento, para te restaurar a gratidão. E o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, também chamados de gemidos inexprimíveis. Este é o Espírito de Deus. Então, ao invés de nos condenar, tratando como verdadeiramente nós merecemos, Deus nos limpa a consciência, restaura em nós a verdadeira religião, a piedade, o desejo por viver uma vida que glorifique a Ele. Deus não nos trata conforme os nossos pecados, porque estão perdoados mediante a obra da cruz de Cristo. Os santos estão definitivamente justificados em Jesus. Porque assim como o céu está distante da terra, grande é a misericórdia do Senhor. Em outras palavras, é infinita. Aqui o salmista está utilizando instrumentos de comparação. E assim como o Oriente está distante do Ocidente, Deus afasta de nós as nossas iniquidades. Sabe por quê? Porque nós não temos condição de nos afastarmos pelos nossos próprios méritos da nossa iniquidade. É preciso Deus não apenas exercer a sua misericórdia, mas pegar a nossa vida e nos afastar daquilo que desagrada a Ele. É isso que Ele faz o tempo todo, por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Este é o Deus que nos afasta de nós mesmos, mediante a obra perfeita de Cristo Jesus. Agora vocês observam, os anjos louvam continuamente ao Senhor. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é: os anjos foram resgatados? Os anjos pecaram ou são seres santos? São seres santos, que nunca pecaram. E eles louvam a Deus continuamente. O que o salmista está falando para a gente? Bendizei vocês que foram salvos, e assim como os anjos bendizem ao Senhor pela salvação de vocês, vocês devem ser encorajados a bendizer ao Senhor também. Em outras palavras, os anjos louvam a Deus pela beleza da sua santidade e pela salvação que Ele outorgou às nossas vidas, quanto mais nós, que fomos objetos diretos dessa salvação, devemos louvar ao Senhor. E isso deve ser um motivo de, no mínimo, constrangimento da nossa vida, para que assim como os anjos louvam a Deus continuamente, devemos também louvar ao Senhor continuamente. E o meu desejo nesta manhã é que você e eu não sejamos ingratos. Não olhemos para o ano e nos gabemos: olha, esse ano eu fui um servinho perfeito do Senhor. Esquece isso. Esse ano você foi resgatado pela graça mais uma vez. Se você fez o que fez, se você fez as obras que você fez, foi porque o Espírito de Deus fez por meio de você. Não nós, mas Cristo através de nós. Tudo que fazemos de bom, de fato, é uma operação do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo que de fato fazemos de mal é porque decorre do nosso próprio coração, disse o reformador João Calvino. E essa é uma grandiosa verdade espelhada nas Escrituras. Que você e eu, nesta manhã, possamos ser mais gratos ao Senhor pelo ano que se passou. Não contando os nossos méritos e batendo no peito: eu fiz, eu, mas não. Cristo através de mim. Cristo em mim. Cristo em mim. Senhor, bendizemos o Teu nome. E oramos para que nosso coração possa estar voltado para a gratidão, ao louvor ao Teu nome. Te agradecemos porque o Senhor é fiel, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Sua gloriosa luz.
Te agradecemos porque com mão forte e poderosa o Senhor nos resgatou. E isso deve ser motivo da nossa gratidão, que não apenas está residente em nossa mente, em nosso cérebro, em nossa forma de pensar, mas para que isso se traduza em emoção, em gratidão, em um coração vibrante, alegre, feliz, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Te agradecemos porque devemos bendizer ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor. Agradecemos pela grandiosa obra de Cristo Jesus em nossas vidas e pelos méritos do nosso Senhor. Agradecidos estamos. Amém.